Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Esse canal que é destinado à evangelização espírita infantil, com sugestões de aulas, atividades, brincadeiras e teatros. A aula de hoje é uma sugestão exatamente de um teatro, que a gente chamou de Kardec e as Mesas Girantes. É importante que o evangelizador estude o tema para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o conteúdo à faixa etária. As nossas sugestões de hoje, né, como é um teatro envolvendo Kardec e as mesas girantes, né, e o início do espiritismo, a nossa sugestão é para que o evangelizador faça uma pequena busca na internet, especialmente em sites espíritas e palestras espíritas, sobre a história de Kardec. Pequenos detalhes podem enriquecer a aula de evangelização. Sugerimos também assistir o filme Kardec, né, atualmente disponível em várias plataformas como a Netflix. Eu deixei no link também da descrição desse vídeo o link de uma aula sobre Kardec, né, que exatamente trata dessas questões também do início do Espiritismo. Essa aula de hoje, né, sobre o teatro, é uma sugestão, inclusive, que ela seja uma aula dada, né, depois das outras aulas, né, sobre Kardec. A gente já tem duas ou três aqui no nosso canal. Então é interessante, né, que o evangelizador trabalhe, né, a história de Kardec com as crianças e no final, para consolidar, né, os entendimentos, os ensinamentos, faça esse teatro que a gente está sugerindo hoje. Essa aula, né, é sugerida para crianças de 5 a 13 anos e a duração é de 50 minutos. A gente sempre começa, né, com oração, participando todas as crianças, e a gente pergunta sempre se alguma criança gostaria de fazer oração. Pedindo, claro, para os espíritos superiores, Jesus, né, Deus, para harmonizar o ambiente e nos inspirar. A gente gosta dessa prática, né, de pedir para uma criança fazer oração, porque ela acaba aprendendo um pouco sobre oração. E o nosso segundo momento de hoje, a gente vai tratar exatamente do nosso teatro. Então a gente traz agora, né, o cronograma do teatro Kardec e as mesas girantes. É possível treinar o teatro em uma única aula. Contudo, o evangelizador precisará realizar algumas atividades prévias. Quais são? Combinar com o palestrante do salão principal para disponibilizar 5 ou 15 minutos finais para a apresentação das crianças. Então, nesse dia, né, no dia da apresentação, tem que se combinar previamente com o palestrante para que haja 10 ou 15 minutos ali para a apresentação das crianças. E a gente sugere que essa apresentação seja feita exatamente no salão principal, onde geralmente ficam os parentes, os pais, as mães, os avós das crianças, e eles podem ver os seus filhos, né, e familiares apresentando a peça, se sentem orgulhosos, né, e acabam participando um pouco da evangelização. Outra preparação é separar a música, né, as mesas girantes, de Marcos Candura e Jaime Togores, disponível nesse link que coloquei aqui, também está disponibilizado na descrição desse vídeo. Separar as fantasias, né, Allan Kardec, os espíritos, né, e a serem utilizadas. Separar também uma mesa, uma toalha de mesa, um exemplar do Livro dos Espíritos, um caderno de anotações e dois leques, né, de papel ou outro material. Né? Na verdade, pode ser mais de dois, dependendo da quantidade de crianças que vão fazer esse personagem que utiliza os leques. E uma observação importante é, se você preferir, você pode dividir os ensaios em mais aulas e confeccionar alguns itens, algumas fantasias e leques com as próprias crianças na sala de aula. Então, ao invés de você fazer o treinamento e a apresentação em uma só aula, né, de 50 minutos, você pode dividir em duas aulas ou até três aulas e treinar com as crianças, né, aproveitando e passando um pouco mais de detalhes sobre a vida de Kardec. Como é a organização do teatro? O teatro conta com os seguintes personagens. A gente tem Allan Kardec, é um personagem, espíritos superiores, senhoras da sociedade francesa e uma mesa girante, né? Uma criança que vai ficar embaixo dessa mesa. A quantidade de espíritos superiores e de senhoras da sociedade depende da quantidade de crianças da evangelização. Sugere-se pelo menos dois espíritos superiores e pelo menos uma senhora da sociedade. Então, se você dá evangelização para muitas crianças, né, você pode fazer vários espíritos superiores e várias senhoras da sociedade.
Agora, né, caso sejam poucas crianças, né, a nossa sugestão é que seja pelo menos mais de um, né, dois espíritos superiores e pelo menos uma senhora da sociedade. Mais uma vez, né, a música As Mesas Girantes pode ser baixada em MP3 em várias versões pelo site, novamente aqui o link do site. E nesse mesmo site tem a cifra da música, caso o evangelizador opte por tocar e cantar a música com as crianças, né? O que vai demandar mais tempo de treinamento. Por quê? Porque caso as crianças cantem junto, né, elas vão precisar aprender a letra. Caso o evangelizador ou outra pessoa vá tocar e cantar sozinho a música, né, então ele vai ter que se preparar para isso. No nosso caso, preferimos colocar a música em um aparelho de som, né, e reproduzi-la no momento do teatro. É muito importante que sejam feitos vários ensaios com as crianças e que pelo menos o ensaio seja sem interrupções, para verificar o desempenho de todos. Então, se você vai fazer essa aula, essa preparação do teatro em uma única aula, você deve treinar com as crianças, né, pelo menos umas 3 vezes, explicando para as crianças o que elas têm que fazer, quais os movimentos que a gente vai ver daqui a pouco, a localização das crianças no palco, né, ali no salão principal, quando uma aparece, quando uma sai, o que cada um tem que fazer, e depois, né, pelo menos um ensaio sem interrupção, onde coloca-se a música e deixam as crianças fazerem o que foi treinado, né, para ver ali realmente o que vai acontecer na hora da apresentação. Aqui, né, as nossas fantasias e objetos da peça teatral. Então, para o nosso personagem Allan Kardec, né, a gente sugere um blazer, uma máscara, né, para realmente mostrar que é o Allan Kardec, lápis, caderno de anotações e um exemplar do Livro dos Espíritos. Então, por exemplo, essa máscara, né, o evangelizador pode levar e as crianças furarem os olhos, né, amarrar um barbante, né, ou alguma liguinha, né, na própria aula, caso façam mais de uma aula, né. E para os espíritos superiores, né, roupas e coletes de TNT claras. Foi o que a gente utilizou, né? Então basta comprar, né, tecido de TNT e cortar mais ou menos o tamanho da criança, né? E aqui a gente sugere até aquele colete, né? Fazendo um buraco ali para o pescoço, né? E nas laterais abertas, né? Para as crianças vestirem, né? Esses são os espíritos superiores. E para as senhoras da sociedade, né? Leques. Pode-se fazer, como eu mencionei, né? Leque de papel, ou pode-se adquirir, como a foto aqui, a gente utilizou esses leques, né? Muito bonitos, de tecido, mas podem ser leques de papel, as crianças podem desenhar, pintar os leques, né? Também fica bem legal. E a mesa girante, né? Deve ser uma mesa leve, né? E um forro de mesa, é claro, para tampar a criança que vai ficar lá debaixo. Então a gente sugere essa mesa aqui, ou alguma mesa leve de plástico, alguma coisa do tipo, e um forro para se tampar. Essas são as fantasias e os objetos, né, da nossa peça teatral. Como introdução à peça, o evangelizador faz ali um resumo para a plateia do início do Espiritismo, onde explica a época, né, por volta de 1850, explica onde era, né, então era na França, em Paris, faz uma menção a Allan Kardec, né, uma coisa simples, é claro, de 5 minutos, explicando, né, como surgiu o Espiritismo e mencionando que a gente fará uma peça agora, né, para tratar desse assunto, né, da origem do Espiritismo. O teatro seguirá a própria história contada pela música e os personagens não possuem nenhuma fala, mas precisam fazer gestos e movimentos. Por não possuírem fala, né, fica mais fácil para as crianças participarem, principalmente crianças menores. Mas elas precisam fazer gestos e movimentos que a gente vai tratar aqui. Então, no primeiro momento da música, né, esse trecho que a gente separou, que é nos meados de 50 de um século que se passou, o mundo inteiro se agitava com a novidade que chegou. Eram mesas que giravam durante as reuniões, que dançavam e se quebravam nas experiências dos salões. As pessoas perguntavam as mais diversas questões e colhiam encantadas brilhantes anotações. Então, nesse trecho da música, quais são os personagens? A gente tem as senhoras da sociedade francesa, que elas vão ficar abanando o leque, né, cada uma com seu leque, e girando, né, em volta da mesa, impressionadas, né, com os movimentos da mesa, né? Então elas ficam ali abanando, olhando para a mesa, fazem cara de assustada, rostos de impressionada, né, e continuam dando volta na mesa devagar, né?
E a mesa girante fica balançando em pequenos movimentos, né? A mesa com forro e uma criança embaixo para fazer o movimento da mesa. E os espíritos superiores ficam ali ao lado da mesa girante, né? Atrás das moças, né? Das senhoras da sociedade dando volta, paradas ali. E no segundo momento da música, né? Então é naquela parte da música em que é citado, né? Fala, mesinha, e a mesinha respondeu. A mesinha não fala e quem responde às perguntas sou eu. As respostas então traziam para os problemas soluções, mas ninguém ainda escutava, as mesinhas eram simples diversões. Então, nessa parte da música, as senhoras da sociedade continuam abanando o leque e ficam girando ainda em volta das mesas, impressionada com os movimentos. A mesa girante continua balançando com pequenos movimentos, né? E os espíritos superiores? Agora, né, na parte da música em que a mesinha não fala, os espíritos balançam o dedo indicador negativamente. E na parte e quem responde as perguntas sou eu, os espíritos apontam para eles mesmos, né, mostrando que são eles que fazem a mesa girar e que fazem a mesa responder as perguntas. E agora, no terceiro momento da música, né, houve então um professor que, entre outros, se distinguiu. Coordenou os tais ensinos, o seu nome Rivail. As mesinhas se tornaram da doutrina o ponto de partida e legaram à humanidade um roteiro certo para as nossas vidas. Fala, mesinha, e a mesinha respondeu. A mesinha não fala e quem responde às perguntas sou eu. Então, nesse momento, né, da música, as senhoras da sociedade já podem se afastar da mesa, né, e ficar ali observando só, né? Não precisam mais ficar dando volta na mesa. A mesa girante continua balançando em pequenos movimentos. Os espíritos superiores continuam também naquela parte, né? A mesinha não fala, balançando o dedo indicador negativamente. E na parte quem responde as perguntas sou eu, continuam apontando para eles mesmos. Só que agora entra em cena o outro personagem, Allan Kardec. Ele entra no palco com um caderno de anotações e fica olhando para a mesa e anotando. Ele pode, inclusive, ficar dando volta na mesa e anotando, olha para a mesa e anota, né, no sentido de estar perguntando e recebendo respostas. Né? E no final da terceira parte da música, né, Kardec pega o livro dos Espíritos, né, guardado em algum lugar ali, abre e mostra para toda a plateia até o fim da música. Né? Então, ali, quando começa fala, mesinha, ele já pode pegar o livro dos Espíritos, abrir, levantar os braços, né, mostrando, né, para toda a plateia que, depois das anotações feitas, né, o Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, tinha produzido o primeiro, né, dos 5 livros, que seria o livro dos Espíritos. Vamos agora ver um pouquinho, né, de como foi a nossa apresentação. Aquelas mulheres lá na Grécia, né, que falavam para os espíritos e traduziam para os homens. Existiam os profetas, que a gente via aí nos filmes, na novela dos 10 Mandamentos. E existia muita gente que falava com os espíritos que eram enviados de Deus. Mas chegou uma certa época que os homens estavam muito descrentes, não estavam acreditando em nada. E Deus pensou, gente, eu preciso fazer esse povo pensar que eu existo, lembrar que eu existo, né? Vou mandar alguns espíritos para falar com eles. E aí os espíritos chegaram na Terra. Mas como que ia conversar com os homens? Como ia chamar a atenção deles? Na época, na França, existiam as altas sociedades. E Deus pensou assim, eu vou fazer esses espíritos fazer uma bagunça lá na França, que vai chamar a atenção de todo mundo. E aí os homens vão querer saber por que os espíritos estão quebrando mesa, levantando cadeira, fazendo tudo aquilo, né? E foi assim que tudo aconteceu lá nos meados de 1850, lá na França. E Deus já tinha pensado em uma pessoa, um espírito muito bom também, aliás, um casal, porque a gente sabe que ninguém faz nada sozinho nesse mundo. Ele já tinha mandado encarnar aqui na Terra um casal que iam ser os responsáveis para organizar toda essa bagunça que as mesas iam fazer. E é isso que os meninos vão contar com o Tiago. Nosso jantar de baixo. Isso. Pode começar a música, por favor. Ficou em pé?
Muito legal, né? O pessoal gostou bastante, as famílias sempre ficam felizes, vários gravam um vídeo também, depois para mostrar para outras pessoas, né? E depois, no último momento, né, já com as crianças de volta na sala de evangelização, depois de receberem os aplausos, né, a gente faz a nossa oração de encerramento, a gente parabeniza, né, todas as crianças, diz que foi ótimo, né, a apresentação, que todos estão de parabéns, e a gente faz a nossa oração perguntando, né, mais uma vez, se alguma criança gostaria de fazer a oração. E a gente pede também para as crianças organizarem a sala, né, guardarem as cadeiras, colocar tudo de volta no lugar. É isso, a gente chega no fim desse vídeo, né, dessa sugestão de teatro. A gente espera que vocês tenham gostado. Escrevam aqui, né, o que vocês acharam, se parece interessante. Caso vocês façam no Centro Espírita, né, também deixe um recado aqui depois de como foi é, essa, essa aula, como foi essa emoção. Fiquem com Deus e até a próxima.